Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do professor Ivonaldo, aula 2, falando sobre ângulos colaterais. Duas retas paralelas com uma transversal formam ângulos correspondentes colaterais e alternos. Hoje a gente vai dar ênfase a ângulos colaterais, tá certo? E o que vem a ser ângulos colaterais? São pares de ângulos que estão localizados do mesmo lado da reta transversal e na mesma região, seja ela interna ou externa, tá certo? O que vem a ser essa região interna ou externa? Interna é quando os ângulos estiverem entre as retas paralelas, e externa é quando estiver fora dessas retas paralelas. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um feixe de retas, né? Aqui a gente tem uma reta paralela, aqui outra, e aqui uma reta transversal. Tá certo? Agora veja. Veja o seguinte. Interno, nós temos essa medida, ou esse ângulo, esse e esse. Tá certo? Então a gente pode dizer, a gente pode classificar que os ângulos G e H, eles vão ser ângulos o quê? Colaterais internos. Tá certo? Colaterais internos. Além dos ângulos C e D. Tá certo? Então, o ângulo C e o ângulo D. Vamos escrever aqui essa simbologia aqui que significa ângulo. Tá certo? Então, os ângulos C e D, eles também são colaterais, tá certo? Internos. Ok? Colaterais internos. Já os ângulos A e B, eles são colaterais externos. Certo? A e D. Além dos ângulos E e F, também são os ângulos E e F, também são colaterais externos. Tá certo? Então, como eu falei anteriormente, os ângulos colaterais são pares de ângulos, pares de ângulos. Eles estão localizados do mesmo lado da transversal, veja, G e H está desse lado. A e B também estão desse mesmo lado. Tá certo? E e F estão nessa outra região. E C e D, tá certo? Também nessa mesma região. Ok? Então, ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da reta transversal, tá certo? Eles podem ser colaterais internos ou colaterais externos, tá certo? E são também ângulos suplementares, porque se a gente pegar duas medidas de ângulos colaterais, a soma deles vai dar 180 graus, tá certo? Aqui a gente tem um exercício. Determine o valor de x em graus, tá certo? Dessa figura. Então a gente tem aqui um feixe, né, de retas paralelas e uma transversal. Então a gente precisa saber o valor de x, tá certo? Em consequência de ter encontrado o valor de x, a gente pode encontrar também o valor de y e o valor de z, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. A gente sabe
a gente sabe que esse ângulo, tá certo? Esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são ângulos colaterais, porque eles estão, ó, do mesmo lado dessa reta transversal, tá certo? E, por definição, os ângulos colaterais, eles são suplementares, não é isso? Então, esse ângulo e esse daqui, ó, eles são colaterais externos, tá bom? Então, vamos fazer a igualdade aqui entre esses dois ângulos para encontrar o valor de x, tá certo? Então, x mais 36 graus mais 5x, eles são iguais a 180 graus. Por que, professor, é igual a 180 graus? Eles são suplementares. Então, a soma de dois ângulos suplementares é igual a 180. Certo? Então, x mais 5x vai ser igual a 180 graus menos 36 graus, quando a gente leva 36 do primeiro membro para o segundo. X mais 5x são 6x. Então, 6x vai ser igual a quanto? 180 menos 36 vai ser 144 graus. Não é isso? 144 graus. Portanto, x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 144 graus dividido por 6, né? E isso daqui é igual a quanto? Vamos calcular aqui. 144 dividido para 6. Ó, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, subtraindo aqui, vai sobrar 2. Baixa o 4. E 4 vezes 6 é igual a 24. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 24. Tá certo? Então, como a atividade ela sugeriu para a gente calcular o valor de x, que é igual a 24, daqui a gente pode chegar à seguinte conclusão. Tá certo? Como eu falei, ó, esse ângulo aqui, a soma desse ângulo mais esse vai dar 180, né? 180 graus, tá certo? Então, se eu substituir aqui x por 36, quanto é que eu vou ter? Vamos separar isso aqui. Se eu substituir, se eu fizer x mais 36 graus, nós encontramos que x é igual a 24 graus. Portanto, 24 graus mais 36 graus vai ser igual a quanto? 50, 60, né? 60 graus. Então, se essa medida aqui é igual a 60 graus, essa daqui vai ser quanto? Vai ser igual a 120, porque 60 mais 120 é igual a 180, tá certo? Então, a gente chega à conclusão que y é igual a quanto? Y é igual a 120 graus, tá certo? Da mesma forma, a gente pode calcular, ó, quanto é que vale z, tá certo? A gente pode calcular z utilizando o mesmo critério, ó. 5x, se x é igual a 24, então eu vou ter 5 vezes 24 graus, não é isso? Então, 5 vezes 24 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 120 graus. Tá certo? Olha que interessante mais uma vez. Se eu somar 120 graus mais 60 graus, vai dar o quê? 180 graus. Então, fica aí mais uma aulinha registrada. Até a próxima.